Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Convido aos irmãos a lermos a santa, poderosa palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 15. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A origem do pecado, ela vem da concupiscência, do desejo. O desejo, tendo concebido, ele faz com que dê a luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, ele gera a morte. O primeiro pecado aconteceu no mundo espiritual, podendo dizer assim, né? Céu, aonde Satanás, ou Lúcifer, conseguiu, antes de ser Satanás, gerar dentro dele o pecado. Pecado da inveja, o pecado da inveja que causou a rebelião, no qual fez com que ele fosse expulso do céu. Ele começou a alimentar dentro dele um desejo de ser, como igual a Deus em força, domínio, majestade, poder, ser adorado como Deus. E quando ele deu a luz, ele executou, causando aquela rebelião, ali morre Lúcifer e nasce Satanás. A Bíblia diz, então, a Bíblia está dizendo, então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado. Muitas vezes as pessoas elas botam culpa nas práticas pecaminosas daquilo que está do lado de fora. Foi tentado por alguém, ou o diabo, Satanás incitou a pessoa. Não, mas não é verdade, é a própria concupiscência do homem que leva o homem à contaminação. A Bíblia, ela diz no livro de Marcos, capítulo 7, versículo de número 9, Jesus falando, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque do interior do coração do homem sai furto, adultério, prostituição, homicídio. E essas coisas contaminam o homem. Então a Bíblia, ela está dizendo que o homem, ele é tentado pelas suas próprias concupiscências. Cada um, porém, é tentado, versículo de número, capítulo 1 de Tiago, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. O homem é tentado pelos mau desejos que ele alimenta no seu coração. Porque ele deixa aquilo crescer. Caim estava com o intuito de matar Abel. Ele estava com o intuito de matar Abel, ele estava alimentando um sentimento. E Deus falou com Caim que o pecado estava à porta do coração dele e competia a ele dominar. O mau desejo, ele pode até aparecer, mas é a pessoa que tem que dominar, é a pessoa que tem que se voltar para Deus. Louvado seja Deus, e não alimentar o mau desejo, deixando ele crescer ao ponto de dar luz ao pecado. A Bíblia está dizendo, Deus falou com Caim, mas ele quis executar aquilo dali. A Bíblia está dizendo aqui, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado, porque se der lugar para o mau desejo, vai chegar um momento que não vai ter como dominar, ele vai arrastar, o mau desejo vai arrastar a pessoa para o mal, sendo seduzido. Então, a concupiscência, versículo 15, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Depende da pessoa, da decisão que ela vai tomar.
Louvado seja Deus. Ah, mas o diabo me tentou. Não, essa desculpa, ela não é válida diante de Deus. Quando Eva foi tentada pela serpente, antes dela ser tentada pela serpente, ela foi tentada pelo próprio desejo dela. O que Eva estava fazendo diante da árvore da ciência do bem e do mal, que ela não podia tocar? A Bíblia, ela nos exorta a fugir do embaraço, fugir do pecado que tão de perto nos rodeia e correr para a carreira que nos está proposta. A serpente só estava ali, o diabo só entrou na serpente porque Eva estava acostumada a ir ali. A árvore era atraente aos olhos. Mas quando ela cai, come, leva para Adão. E quando Deus agora vem falar com Adão, Adão jogou para cima de Eva, foi a mulher que tu me deste. Ele comeu porque ele quis. Ele sabia que não podia comer. A mulher jogou para cima da serpente. A serpente não estava mais com Satanás dentro. Ficou calado. E o castigo começou pela serpente. Foi parar lá em Adão. Porque todos eram culpados. E a Bíblia, ela está nos dizendo que nós não devemos alimentar o mau desejo. Porventura você pode estar com mais desejo. Você não pode alimentá-los. Louvado seja o nome de Jesus. Você tem que refutá-los. Você tem que se voltar para a palavra de Deus e por ela se lavar para você não dar luz ao pecado. Porque depois que der luz ao pecado, ele vai te causar separação de Deus, morte espiritual. Porque o salário do pecado, ele é a morte. E a Bíblia, ela está nos dizendo, mas eu fui tentado, por isso eu caí. Você foi tentado pela sua própria concupiscência. Você alimentou mais desejo. E a Bíblia está dizendo aqui, então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. É hora de renunciarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir após as pisadas de Jesus Cristo. A palavra é lâmpada para os pés, é luz para iluminar o caminho. Palavra purifica, o sangue de Jesus lava, limpa de todo o pecado. E liberta o homem. A palavra de Deus, ela liberta o homem do domínio do pecado. A Bíblia diz, no livro de Efésios 4, 22, fazei morrer o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, revestido do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira santidade e justiça. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, inscreva-se nesse canal, divulgue essa mensagem para 5, 10 pessoas, dê um joinha e tenha um dia abençoado, em nome de Jesus Cristo.